Carlos III, o que é juramento e que é tão importante na coroação? A hora da coroação de Carlos III, neste sábado, 6 de maio, chegou. Porém, o juramento é o componente mais fundamental da cerimónia. Desde os tempos medievais que no Reino Unido não basta sentar o herdeiro no trono e assentar-lhe a coroa para que ele passe a ser automaticamente rei. Conheça os 3 atos da coroação: juramento, reconhecimento e aclamação, e a justificação de cada um. O juramento é de tal forma importante que o restante ritual não pode prosseguir. Sem ele, não haveria o reconhecimento, que é o exato momento do início da cerimónia em que o monarca é apresentado aos súbditos para aprovação. A aclamação é terceiro ato, em que o povo aceita o novo monarca. Estes 3 atos estabelecem uma relação contratual entre o soberano e os povos do Império Britânico. E é através deste compromisso público com as promessas e valores consagrados no juramento que o monarca forma um vínculo com a Constituição do Reino Unido, que nunca foi reunida num documento único escrito. Espera-se uma cerimónia mais curta para a coroação de Carlos III, mas omitir esses momentos vitais seria equivalente a vandalismo constitucional. De acordo com o investigador George Gross, investigador da King's College London, antes da primogenitura, a lei da herança primogênita, a monarquia britânica era eletiva. Nos tempos anglo-saxões, o Itá, os principais nobres ou o conselho do país, escolhia o novo soberano. Situa David Crankshaw, professor da mesma universidade. Até, pelo menos, à Idade Média. Esta era a entronização que precedia o serviço de coroação. A aclamação de hoje vem dessa tradição, a de eleger um soberano. É quando o oficiante, geralmente o arcebispo de Canterbury, que recebe o herdeiro na abadia de Westminster, pergunta se a congregação reconhece ou não o direito do candidato a ser coroado. Em representação do povo, os presentes aclamam a pessoa como seu monarca, gritando Deus salve o rei. Alguns historiadores contestam a importância da aclamação, alegando que os entrevistados não são verdadeiramente representativos do povo e dificilmente rejeitarão um candidato como se houvesse escolha possível. Em Portugal, sob a dinastia de Avis, a aclamação assumiu uma importância tão suprema que a coroação desapareceu completamente. Em contraste, nunca foi pedido aos camponeses russos consentimento para reconhecerem um novo czar. Após a aclamação, o candidato deve comprometer-se com a sua parte do contrato, os termos estabelecidos no juramento de coroação. Juramento de coroação é um nome ligeiramente impróprio, afirmam os especialistas. Na verdade, trata-se de uma série de promessas em forma de pergunta e resposta, seladas por um juramento feito na presença de Deus. O texto das promessas evoluiu, mas o essencial permaneceu. Na versão que durou, com ajustes, de 1308 a 1685, o candidato ao trono prometia confirmar as leis dos antecessores, manter a paz, administrar a justiça imparcial com misericórdia e preservar e fazer cumprir as leis que o Parlamento aprovaria. A Revolução Gloriosa de 1688 a 1689 inaugurou uma grande mudança quando um juramento revisto se tornou estatutário. A versão usada para a coroação da Rainha Isabel I, em 1953, tinha 3 partes essenciais e manteve o núcleo medieval do juramento. Primeiro, prometeu governar os povos, de acordo com as suas respectivas leis e costumes. Em segundo lugar, garantiu que lei e justiça, na misericórdia, fossem executadas em todos os julgamentos. Por último, jurou manter as leis de Deus e a verdadeira profissão do Evangelho, bem como manteria no Reino Unido a religião protestante reformada estabelecida por lei. Só depois veio o juramento propriamente dito. Isabel I jurou que as coisas que aqui antes prometi, cumprirei e farei cumprir. Então, ajude-me, Deus.
Como fica demonstrado, o monarca jura defender certos valores-chave: lei, justiça e misericórdia, embora Carlos tenha dito que se vê como defensor da fé e o serviço provavelmente fará referência a outras denominações e religiões. Esta obrigação dirige-se à nação, mas também transmite uma mensagem global do que o Reino Unido representa. O juramento da coroação marca o momento em que os atos e as palavras do monarca correspondem à confiança nele depositada pelo povo ao reconhecê-lo e aclamá-lo como seu rei. Juntas, as duas etapas formam um contrato com base no qual o serviço pode proceder à coroação. Há uma sensação de que os monarcas não coroados, e, portanto, não juramentados, eram e não eram totalmente soberanos. Teria Ricardo II usurpado a coroa tão facilmente se um dos príncipes da torre tivesse sido coroado? Poderia Lady Jane Grey, a rainha de 9 dias, ter afastado o mérito Dor se ela tivesse reinado o suficiente para passar pela coroação? Da forma como tudo aconteceu. Maria liderou o único golpe de Estado bem-sucedido do século XVI. Ao escrever sobre Eduardo VIII, que abdicou em 1936, a rainha-mãe diz ter sido uma sorte e ele nunca ter sido coroado. Claramente, uma abdicação pós-coroação teria sido mais problemática, porque o juramento da coroação estabelece essa responsabilidade. A quebra de contrato pode, para um monarca juramentado, ter consequências terríveis. A acusação de desrespeitar os juramentos de coroação foi levantada contra Eduardo II, deposto e assassinado. Ricardo I, que viveu a mesma sorte, Carlos I, deposto e executado, e Jaime I, deposto e exilado. Estes reis não eram confiáveis porque haviam quebrado a palavra sagrada. O juramento é ao mesmo tempo um canal para a tradição, um pilar constitucional, uma fonte de legitimidade e autoridade e um marcador de valores nacionais. O juramento de coroação vincula o monarca aos povos e ao sistema de governo do Estado. Mas também comunica alguns dos princípios, lei, justiça e misericórdia, sobre os quais repousa esse governo. Consideram os especialistas da King's College London George Gross e David Crankshaw. Os juramentos são ainda parte importante do emprego nas Forças Armadas Britânicas. Força policial, parlamento, conselho privado e tribunais. Cada um destes juramentos menciona fidelidade, serviço ou lealdade ao soberano. Quão incongruente seria se a pessoa no cume da pirâmide constitucional não tivesse juramento para jurar?